E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Vamos falar aí do concurso 1083. Lembrando que hoje ainda tem algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Vão se enfrentar Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Bragantino e Fluminense e Corinthians. E se você gosta do nosso canal, se inscreva aí para dar aquele apoio. Sem enrolação, vamos falar aí da partida 1, Brusque e Amazonas, a grande final do Brasileirão Série C. Vai ser um jogo bem complicado porque os dois times mostraram muita força nesse quadrangular final. A primeira partida entre eles foi 0 a 0 e agora eu vou trazer algumas informações aqui que eu não sei se vai te ajudar ou se vai te atrapalhar mais ainda, porque os dois times estão bem nivelados. Vamos lá então para as informações. O Brusque não perde em casa há 8 partidas. O resultado do jogo de ida foi 0 a 0 e isso é o que a gente tem de informação importante para nos ajudar aqui na Loteca. A porcentagem para essa partida tá assim: 50% para o Brusque, 28% para o empate e 22% para o Amazonas. Já os números de aposta: 1,87 para o Brusque, 3,30 para o empate, 4,20 para o Amazonas. Lembrando que o Amazonas é um time que surpreendeu muita gente nesse quadrangular final. Muitas partidas conseguiu vencer fora de casa, então eu estou acreditando que vai ser uma grande final. Aqui deixando bem claro, nessa Loteca 1083, eu vou usar 3 duplos nos 14 jogos. Então eu tive que pensar bem aonde que eu vou usar os meus duplos. E para começar nessa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Brusque, porque os dois times terminaram com quase a mesma pontuação. São dois times que vão bem dentro de casa como fora. É uma partida que está totalmente em aberto. Aqui, se você tiver condições, seria um triplo fácil. E se caso você não tenha o costume de jogar triplo, eu colocaria um duplo. Aí o meu duplo seria vitória do Brusque ou empate. Mas como eu disse, eu tenho o costume de jogar apenas 3 triplos, então eu vou guardar para outras partidas. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino. Nos últimos 5 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Novo Horizontino ganhou uma vez. A diferença de gols está 10 a 9 a favor do Botafogo. No geral, 12 partidas entre eles, Botafogo ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Novo Horizontino ganhou 3 vezes. A diferença de gols também está a favor do Botafogo em 16 a 14. A porcentagem para essa partida tá assim: 29% para o Botafogo, 32% para o empate e 39% para o Novo Horizontino. Como a gente viu aí no vídeo anterior, trouxemos informações sobre a posição do campeonato das duas equipes, né? Derrotas, vitórias. O que a gente pode ver é que o Novo Horizontino é um time que está bem melhor que o Botafogo, apesar de ter alguns tropeços nesses últimos jogos aí. Agora os números de apostas tá assim: 3,25 para o Botafogo, 3,0 para o empate e 2,45 para o Novo Horizontino. Páreo duro aí para o Botafogo mesmo jogando em casa. O Novo Horizontino é um dos times que estão brigando aí pelo acesso da Série A. O Campeonato Brasileiro Série B tá bem bolado e eu acredito que o Novo Horizontino precisa muito dessa recuperação, então vai tentar fazer o máximo para ganhar essa partida, porque o Novo Horizontino tá vindo de alguns tropeços aí e por esse motivo eu vou usar o meu primeiro duplo. Eu vou de empate entre eles ou então vitória do Novo Horizontino. Jogo 3, CRB e Criciúma. O resultado mais comum entre eles é o 2 a 1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o CRB jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Criciúma ganhou 2 vezes. A diferença de gols tá 9 a 6 a favor do CRB. No geral, 17 partidas entre eles, o CRB ganhou 5, houve 4 empates e aí uma vantagem do Criciúma com 8 vitórias. A diferença de gols tá 23 a 16 a favor do Criciúma. A última vitória do Criciúma como visitante contra o CRB foi em 2017, uma informação bem relevante aqui, hein? A porcentagem dessa partida tá assim: 47% para o CRB, 31% para o empate e 22% para o Criciúma. Já as odds: 2,0 para o CRB, 3,10 para o empate, 4,33 para o Criciúma. O CRB é um time que joga muito bem dentro de casa. Como sempre, partidas bem escolhidas aí pelos estagiários da lotérica, mas uma partida aí que cabe um duplo fácil. Mas como eu quero economizar nos meus duplos, nessa partida aqui eu tô indo seco no CRB. Estou acreditando aqui nos números e no histórico que o CRB tem em casa. Vai estar com o apoio da torcida. Criciúma não é um time fácil de ser batido, mas como eu disse, o CRB vai muito bem em casa, viu? Jogo 4, Bahia e Fortaleza. O resultado mais comum entre eles é o 1 a 1,
3 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos entre eles, o Bahia jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Fortaleza ganhou apenas uma vez. A diferença de gols está 14-11 a favor do Bahia. No geral, são 21 partidas entre eles. Bahia ganhou 6 vezes, houve 8 empates e o Fortaleza ganhou 7 vezes. A diferença aqui já muda a favor do Fortaleza de 31-29. A porcentagem dessa partida tá assim: 42% para o Bahia, 29% para o empate e 29% para o Fortaleza. Já os números de aposta tá assim: 2,25 para o Bahia, 3,20 para o empate e 3,30 para o Fortaleza. O Bahia jogou ontem contra o Internacional, conseguiu uma boa vitória, tá tentando se afastar ali da zona de rebaixamento, tá bem complicado porque tem muitos times ali com quase a mesma pontuação, mas assim como o Bahia, Vasco, Santos, o próprio Corinthians, tem muitos times que estão muito próximos ali da zona de rebaixamento e tá nessa briga para fugir dela. Já o Fortaleza perdeu ontem para o Vasco, mas jogou muito bem, teve muitas oportunidades de empatar até vencer a partida, mas grande atuação aí do goleiro do Vasco da Gama não deixou isso acontecer. Para essa partida aqui, eu vou usar o meu segundo duplo, que é uma partida bem difícil de saber o resultado. O Bahia vai estar jogando em casa. Rogério Ceni já deu uma diferença do estilo de jogo do Bahia. O Fortaleza vem jogando bem há muito tempo, jogo pesado aí para as duas equipes. Então, por esse motivo, eu tô indo de Bahia e Fortaleza no meu duplo. Será um duplo aberto. Jogo 5, Cuiabá e Goiás. Durante os últimos 9 jogos, o Cuiabá ganhou 3 vezes, houve um empate e o Goiás ganhou 5 vezes. A diferença está de 12-6 nos gols a favor do Goiás. Na temporada passada, o Goiás ganhou as duas partidas de 1-0 e 2-1 como visitante. A porcentagem dessa partida tá assim: 49% para o Cuiabá, 30% para o empate e 21% para o Goiás. Já os números de aposta: 1,90 para o Cuiabá, 3,10 para o empate e 4,50 para o Goiás. Os dois times também jogaram ontem, ganharam muito bem as suas partidas. O Cuiabá ganhou do Coritiba fora de casa por 3-0, já o Goiás ganhou do São Paulo em casa por 2-0. O Goiás, mesmo com a vitória de ontem, está numa situação difícil, está dentro da zona de rebaixamento nesse momento. O Cuiabá, há 3 partidas que não perde, tá vindo de uma recuperação aí, apesar de ter um empate aí no meio dessas 3 partidas, mas pelo menos não está perdendo e deu uma afastada aí da zona de rebaixamento. O Goiás ontem contra o São Paulo praticamente jogou só na defesa, buscando sempre o contra-ataque. Não sei se contra o Cuiabá, fora de casa, vai jogar dessa maneira. Como o Goiás precisa do resultado para sair dessa zona perigosa aí que está, eu acho que vai arriscar muito nessa partida e o Cuiabá vai conseguir nos contra-ataques fazendo o gol. Então nessa partida aqui eu tô indo de Cuiabá seco. Vamos ver se a força do Cuiabá dentro de casa, com apoio da torcida, consiga motivar o time aí para mais uma vitória e acabar ajudando a gente na Loteca 1083. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. O resultado mais comum entre eles é o 1-0, 7 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 3 vezes. A diferença de gols está 21-12 a favor do São Paulo. No geral, são 37 partidas, o São Paulo ganhou 13, houve 9 empates e o Grêmio ganhou 15. Aqui nesse caso, a diferença de gols é a favor do Grêmio, 40-36. A última vitória do Grêmio como visitante contra o São Paulo foi em 2013. Informação também aí bem importante. A porcentagem para esse jogo tá assim: 49% para o São Paulo, 28% para o empate e 22% para o Grêmio. Já os números de aposta: 1,90 para o São Paulo, 3,30 para o empate, 4,20 para o Grêmio. Ontem os dois times também jogaram, a rodada não foi nada boa para eles. O Paulo não ganha uma fora de casa, perdeu de 2-0 para o Goiás e o Grêmio tomou uma virada do Atlético Paranaense, se complicando aí no campeonato, né? Poderia ter colado ali nos líderes, os principais times aí que estão brigando pelo campeonato. E dependendo de como vai ser hoje, né? Hoje joga Bragantino, joga Flamengo, joga Palmeiras. Pode ser que o Grêmio vai lá para baixo. Tem muitos times aí que pode passar o Grêmio. Bom, os dois times estão vindo de resultados ruins, mas o São Paulo ele vai muito bem dentro de casa. Acredito que essa derrota que teve para o Goiás agora no meio de semana não vai espantar a torcida. É bem capaz do Morumbi estar lotado para essa partida. Como já disse nos vídeos anteriores, a torcida do São Paulo está em lua de mel com o time, praticamente de férias, e está curtindo o campeonato. Só tomar cuidado aí para não perder várias, né? E
parar aí na zona de rebaixamento. Porque o São Paulo com 35 pontos não tá tão longe assim da zona de rebaixamento. Então, para essa partida aqui, é mais uma que eu vou colocar um simples. Eu tô indo de São Paulo seco nessa partida. Sei que é bem complicado. Aqui, se você tiver condições, é triplo nessa partida, porque o Grêmio, depois dessa derrota, com certeza vai vir com tudo aí para não se distanciar dos principais times que estão lá na frente. Mas se você tem o costume de jogar um duplo, eu colocaria vitória do São Paulo e empate. Jogo 7, Botafogo e Atlético Paranaense. O resultado mais comum entre eles é o 2-0. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 3 empates e o Atlético Paranaense ganhou 5 vezes. A diferença é bem grande aqui nos gols, de 26-18 a favor do Botafogo. No geral, 37 partidas entre eles, o Botafogo ganhou 12, houve 7 empates e o Atlético Paranaense tem uma vantagem de 18 vitórias. A porcentagem desse jogo tá assim: 49% para o Botafogo, 28% para o empate e 22% para o Atlético Paranaense. Já os números de aposta: 1,90 para o Botafogo, 3,30 para o empate e 4,20 para o Atlético Paranaense. Botafogo é líder aí do campeonato, ganhou ontem com propriedade aí do América fora de casa, 2 golaços que pareciam até idênticos. A diferença foi só um desvio no primeiro, né? Mas o segundo, chute perfeito de esquerda no ângulo. O América também fez um golaço com o Benítez, mas não foi o suficiente aí para ganhar do líder. O Atlético Paranaense também teve uma excelente vitória aí contra o Grêmio fora de casa. É sempre bem complicado ganhar do Grêmio lá e conseguiu uma ótima vitória aí, vem com moral para jogar contra o líder. Nessa partida aqui eu tô levando em consideração o histórico, os números, tanto as porcentagens como as odds e também, né, é o líder, né, jogando em casa, jogando num tapetinho. Partida duríssima aí para os dois times, mas vou jogar seco na vitória do Botafogo. Acredito que o Atlético Paranaense vai ter que suar muito para conseguir um ponto aí do Botafogo. Jogo 8, Milan e Juventus, clássico italiano. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 13 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 38 jogos, o Milan jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 13 empates e a Juventus ganhou 12 vezes. Aqui sim temos números bem iguais, hein? No geral, 78 partidas entre eles, o Milan ganhou 21 vezes, houve 25 empates e a Juve ganhou 32 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim: 43% para o Milan, 28% para o empate e 29% para a Juventus. Já as odds, 2,20 para o Milan, 3,40 para o empate e 3,30 para a Juve. Mais uma daquelas partidas que não tem como saber o que vai acontecer. Os dois times, como a gente viu no vídeo anterior, tá em boas posições no campeonato. O Milan em primeiro lugar, Juve, se não me engano, em terceiro. Mas por questões pequenas ali na pontuação, né? A Juve, se não me engano, tem uma derrota e um empate. E o Milan tem mais vitórias que a Juve. O Milan é muito forte dentro de casa. Tem um atacante que eu considero muito bom, que é o Rafael Leão. Vamos dizer que é o Bruno Henrique deles. Muito forte carregando a bola, muito bom para fazer gols. E tá numa fase muito boa, tanto no Milan como em Portugal, que é a sua seleção. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no Milan. Mas se você tem costume de jogar mais duplos, eu colocaria Milan e um empate. Aqui, como se trata de um clássico, né, muito difícil, os números não tem como ser levado muito em consideração, mas aqui nessa partida é seco no Milan mesmo. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O resultado mais comum entre eles é um 1-0, 9 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 6 empates e o Cruzeiro ganhou 13. Diferença de gols está 47-42 a favor do Atlético. No geral, 72 partidas entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 25 vezes, houve 17 empates e o Cruzeiro ganhou 30. Diferença de gols está 103-90 a favor do Cruzeiro. A porcentagem dessa partida tá assim: 53% para o Atlético Mineiro, 27% para o empate e 20% para o Cruzeiro. Já nas odds, 1,75 para o Atlético Mineiro, 3,40 para o empate e 4,75 para o Cruzeiro. Lembrando que os dois times vão jogar hoje, 7 horas da noite, pedreira. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Palmeiras fora de casa e o Cruzeiro, outra pedreira, vai pegar o Flamengo também em casa. O Atlético Mineiro no seu novo estádio aí tá com um retrospecto muito bom, só tem uma derrota. E como eu falei no último vídeo, acredito que contra o Cruzeiro vai jogar tudo, porque é o primeiro clássico, né, na Casa Nova. E eu tô acreditando que o Atlético Mineiro não vai deixar
o Cruzeiro ganhar fácil essa partida. O Cruzeiro também tá numa zona crítica ali do campeonato com 31 pontos. A partida de hoje, né, contra o Flamengo vai ser crucial aí, porque se perder pro Flamengo hoje vai complicar muitas coisas. O Atlético Mineiro tá no meio da tabela, um pouquinho mais tranquilo, mas também vai pegar uma pedreira aí, que é o Palmeiras em casa. Palmeiras aí brigando pelo título, o Atlético Mineiro tentando buscar uma vaga aí pra Libertadores. Então, esses jogos de hoje, para ambas as equipes, quer dizer muita coisa. E o de domingo, então, além de ser clássico, vai ser aquele jogo pegado. Olhando as informações, os históricos e os números aqui, e o Atlético Mineiro, como vai estar jogando em casa, com a torcida apoiando, eu tô indo de Atlético Mineiro seco nessa partida aqui também, mas é outra partida aqui que vale um duplo fácil. Nessa partida aqui, se eu fosse jogar um duplo, eu colocaria um duplo aberto. Vitória do Atlético Mineiro ou do Cruzeiro. Jogo 10, Flamengo e Vasco. Outro clássico aí, nacional, regional, estadual. E com a vitória do Vasco ontem, colocou uma pimenta a mais desse jogo, hein? O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 14 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 30 jogos, o Flamengo jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 9 empates e o Vasco da Gama ganhou 8. A diferença de gols está 36-28 a favor do Flamengo. No geral, 72 partidas entre eles, 31 vitórias do Flamengo, 24 empates e 17 vitórias do Vasco. A porcentagem dessa partida tá assim, 51% para o Flamengo, 27% para o empate e 22% para o Vasco da Gama. Já os números de aposta, 1,83 para o Flamengo, 3,50 para o empate, 4,33 para o Vasco da Gama. Partida difícil de ser analisada porque, como eu sempre digo, os números não quer dizer nada nos clássicos e nessa rodada da Loteca 1083, muitos clássicos, fora uma disputa aqui de Série C, então é uma loteca bem difícil aí de ser analisada, hein? Para essa partida aqui, tô jogando em consideração o Flamengo jogando em casa, o Tite finalmente vai estrear, vamos ver se vai ter alguma diferença aí do Flamengo com o novo treinador. O Tite deu muita sorte, né, que teve esses dias todos aí para colocar o seu esquema tático com mais tranquilidade, né, na equipe do Flamengo. Para o Tite, né, uma partida que não quer dizer muita coisa. Se perder, tá chegando agora, ninguém vai reclamar. Se ganhar, o pessoal já vai começar a cantar musiquinha, que é melhor que Jesus. Já vai sentir o cheirinho de novo. A gente sabe como é que é, né? A torcida apaixonada do Flamengo aí, né? Então, pra essa partida aqui, eu também tô acreditando na vitória do Flamengo. O Vasco tá numa boa fase, mas acredito que vai ser um jogo bem complicado aí pro Vasco também, viu? Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Flamengo. Jogo 11, Internacional e Santos. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 7 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 8 empates e o Santos ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols está de 25-15 a favor do Internacional. No geral, 42 partidas entre eles, o Internacional ganhou 14, houve 16 empates e o Santos ganhou 12. Diferença de gols está 48-45 também a favor do Internacional. A porcentagem para essa partida está assim: 50% para o Internacional, 28% para o empate e 21% para o Santos. Já os números de aposta, 1,85 para o Internacional, 3,30 para o empate, 4,33 para o Santos. Santos também está vindo de bons resultados, jogo complicadíssimo para o Internacional, depois da desclassificação da Libertadores e perder ontem por Bahia. Tudo bem que foi uma partida fora de casa, mas está se complicando as coisas para o Internacional. E se essa derrota acontecer aí para o Santos, pode ser que o clima fica mais pesado ainda lá no time do Internacional. Santos também tem um jogo bem difícil hoje contra o Bragantino. O jogo é na Vila Belmiro. Se o Santos ganha essa partida ou empata, pelo menos já vai com uma moral contra o Internacional. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem complicado, independente do resultado de hoje. Devido à situação onde que os dois times se encontram, para essa partida aqui, mesmo a porcentagem das vitórias estando maior para o Internacional, eu tô acreditando no empate seco entre os dois aqui. Mas se você tiver condições, eu colocaria um duplo. Eu iria de vitória do Internacional ou empate. Mas como eu não quero colocar mais duplos, eu vou de empate seco aqui entre eles. Jogo 12, Avaí e Ceará.
Nos últimos 9 encontros jogando em casa, o Avaí ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Ceará ganhou 2 vezes. A diferença é bem grande aí, em 19-10 a favor do Avaí. No geral, são 19 partidas, o Avaí ganhou 7 vezes, houve 6 empates e o Ceará ganhou 6 vezes. A diferença está de 26-18 a favor do Avaí nos gols. A porcentagem para essa partida tá assim: 38% para o Avaí, 30% para o empate e 32% para o Ceará. Já os números de aposta, 2,50 para o Avaí, 3,20 para o empate e 3,0 para o Ceará. Partida bem difícil, o Ceará não está numa fase muito boa, o Avaí também não. No vídeo anterior a gente viu que os últimos 5 jogos tá bem complicado de ser analisados. Duas equipes que não tá tendo uma frequência boa de vitórias. O Avaí precisando muito aí se recuperar, tá fora da zona de rebaixamento, mas tá muito próximo ali, tá perigoso para o Avaí, então precisa dessa vitória de qualquer jeito. O Ceará tá numa situação um pouquinho melhor, mas também nem tanto, tá em 11º, mas nos seus últimos 5 jogos tá complicado pro Ceará também, hein? Sem nenhuma vitória. Para essa partida aqui da Loteca 1083, o jogo 12, eu vou usar o meu último duplo. Por ser uma partida onde os dois times não estão bem, pode ser que aconteça qualquer coisa nessa partida. Então eu tô indo de Avaí e Ceará. Tô jogando um duplo aberto nessa partida. Jogo 13, Curitiba e Palmeiras. O resultado mais comum entre eles é 1-0, 4 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Curitiba jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 5 empates e o Palmeiras ganhou apenas uma vez. Diferença de gols está 21-8 a favor do Curitiba. No geral, são 29 partidas entre eles, Curitiba ganhou 12 vezes, houve 6 empates e o Palmeiras ganhou 11. Diferença de gols está 33-30 a favor do Curitiba. A porcentagem para essa partida tá assim: 22% para o Curitiba, 27% para o empate e 52% para o Palmeiras. Já os números de aposta, 4,33 para o Curitiba, 3,50 para o empate e 1,80 para o Palmeiras. Apesar do Curitiba ter um histórico muito bom contra o Palmeiras, tudo a favor do Curitiba, os números não estão nem aí. O Curitiba tá vindo de uma derrota em casa aí pro Cuiabá e tá ficando cada vez mais difícil aí pro Curitiba conseguir escapar da zona de rebaixamento. E o pior de tudo é que ainda vai pegar o Palmeiras aí, que tava vindo babando aí atrás do Botafogo. Precisa ganhar também para tentar apagar esse mini incêndio aí que tá acontecendo no Palmeiras, né? Um pouquinho de crise depois da eliminação na Copa Libertadores. Então o Palmeiras vai ser um jogo bem complicado aí pro Curitiba conseguir vencer. Nesse palpite aqui do jogo 13, eu tô indo seco no Palmeiras, acreditando na vitória, mesmo o histórico aqui do Palmeiras não sendo tão bom contra o Curitiba, né, fora de casa. Jogo 14, Bragantino e Fluminense. O resultado mais comum entre eles é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Bragantino ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Fluminense ganhou 5 vezes. A diferença de gols está 13-9 a favor do Fluminense. Na temporada passada, o Fluminense ganhou os 2 jogos, de 2-1 e 1-0 fora de casa. Lembrando que o Bragantino joga hoje, né? A informação que a gente tem aqui é antes dessa partida, que o Bragantino faz 3 jogos que não perde, tá vindo com 3 vitórias consecutivas em casa. Bom, essa informação aqui ela vai ser válida, né? Porque o Bragantino ele vai jogar fora de casa, ele vai jogar na Vila Belmiro hoje, então essa informação aqui continua válida. A porcentagem dessa partida tá assim: 49% para o Bragantino, 28% para o empate e 24% para o Fluminense. Já os números de aposta, 1,95 para o Bragantino, 3,40 para o empate e 4,0 para o Fluminense. Aqui os números estão deixando bem claro que vai ser um jogo complicado para o Fluminense. O Bragantino joga muito bem dentro do estádio deles em Bragança. Queria até deixar uma correção aqui também. No vídeo anterior eu falei que o Fluminense tinha sido eliminado da Libertadores. Falha minha, esqueci completamente que o Fluminense tá na final contra o Boca Juniors. Agradeço demais a todos aí que falou nos comentários. Isso mostra que tá todo mundo ligado aí no que eu tô falando, hein? Valeu mesmo. Se nesse vídeo aqui tiver algum erro nos 14 jogos aqui, pode comentar à vontade, pode falar aí, dá um puxão de orelha, fica à vontade aí pra falar. Bom, nessa partida aqui do jogo 14, eu tô acreditando muito na vitória do Bragantino, então tô indo seco no Bragantino. É uma das equipes que estão brigando pelo campeonato. Se bobear, tirando o Botafogo, é uma das que mais tem chances. E se vencer hoje o Fluminense, mostra que tá com energias para correr atrás do Botafogo até a última rodada.
Bom, pessoal, se você gostou dos palpites, se inscreva no canal aí para dar aquele apoio e fortalecer mais ainda o nosso crescimento. Espero que tenha gostado. E como eu falei, se tiver algum erro aí, pode ficar à vontade para dar um puxão de orelha, porque são muitos jogos, são muitas competições e às vezes a gente acaba se enrolando aqui. Eu tento falar o mais natural possível, o mais fácil possível, como se eu estivesse falando com um amigo, naquela rodinha de resenha que a gente sempre tem aí, né? Então é sempre bom ter aquele companheiro que vai lá e te corrige. Fala, não, você tá falando besteira. E dá aquela correção necessária. Espero que as informações e o vídeo ajude. Boa sorte pra vocês aí nos jogos da Loteca 1083 e vamos pra cima. Passamos muito perto aí na Loteca 1082, quem sabe não é nessa. Fui!